Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de 2 Tessalonicenses. Vamos relembrar o seguinte: estamos aqui. 3 eventos ao dia do Senhor. Lembrando que o dia do Senhor é dia de juízo. É dia de derramamento da taça da ira de Deus. Esse dia não é apenas um dia, mas é um período que dá início logo após o arrebatamento, dando início à ação do anticristo, e isso vai culminar até o juízo final, onde conclui o dia do Senhor. Muito bem. E aqui diz que 3 eventos no nosso texto que antecedem, que dão início ao arrebatamento, como nós estudamos, a aparição do homem da iniquidade, que vimos na última exposição, e o afastamento daquele que restringe o homem da iniquidade. Lembrando que o propósito da segunda carta aos Tessalonicenses é encorajar a excelência na vida cristã, à luz do dia do Senhor. Percebam que o esclarecimento das questões do dia do Senhor são importantes para dar encorajamento na busca de uma excelência na vida cristã. Não podemos viver uma vida cristã medíocre à luz da palavra de Deus. Isso nos impulsiona a um compromisso mais sério, determinado, de convicção de fé, de certeza. Uma vida de fato nova em Cristo Jesus. Então, o nosso tema hoje é o terceiro ponto aqui: afastamento daquele que restringe. Muito bem. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem. Parece simples esses 2 versículos. Parecem claros. Mas se nós formos buscar as opiniões, os pareceres a respeito desses 2 versículos, são diversas opiniões. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade. A verdade, artigo definido. Não tem várias opiniões. Tem o que o texto de fato fala. E é isso que nós vamos buscar nessa manhã. Tirar do texto o que de fato o texto está falando, para não entrarmos em ventos de doutrinas e acharmos que o dia do Senhor já chegou. E entrarmos nessa onda de que tudo que está acontecendo aqui é porque já estamos nos dias da ira do Senhor e a tribulação já está acontecendo. É isso que estava acontecendo lá em Tessalonicenses. E é isso que continua acontecendo. É só nós entrarmos no Facebook, no YouTube e vermos os pregadores aí anunciando o que vinha sendo anunciado erroneamente lá, que o apóstolo Paulo está corrigindo. Muito bem. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém de nenhum modo vos engane. Não seja enganado. Porque isto não acontecerá, o dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia. Muito bem.
No último estudo, nós vimos que a palavra apostasia, na opinião de dois teólogos, aos quais nós seguimos, um English, outro Pentecost, principalmente o Pentecost, muita coisa de Pentecost nós seguimos, tá? O argumento deles é o argumento que apresentei da última vez, aonde está no sentido léxico, ou seja, o sentido do real da palavra apostasia. Apostasia, só essa palavra apostasia significa afastamento. A opinião da maior parte, inclusive da nossa linha, é que é a apostasia da fé. Mas alguém está tendo fé. Existem outros textos que falam da apostasia da fé. Mas esse texto, ele está falando do afastamento da igreja, que é o assunto que tem início no versículo 1, o arrebatamento. Agora, para nós vermos que aqui existe esse argumento do afastamento no texto, analisando a palavra apostasia. Muito bem. Mas, de acordo com o meu finado professor Carlos Oswaldo, existe mais um argumento nesse texto. E o argumento dele é muito forte. O argumento dele é que existem razões lógicas, no capítulo 4 do 1 Tessalonicenses, onde fala do arrebatamento propriamente dito em detalhes, é uma razão lógica. Existe uma razão de estrutura quiástica. O que é isso? Estrutura quiástica é uma maneira que o escritor usa na literatura, no pensamento hebraico. Ele escreve, ele fala um pensamento, um segundo pensamento, coloca a ideia central. Depois ele volta no pensamento anterior, no pensamento, o segundo, e no terceiro. Essa estrutura, nesse formato, quiasmo. E esse texto que nós estamos estudando, ele tem estrutura quiástica. Como se divide essa estrutura quiástica? Primeiro, ele fala do juízo, dia do Senhor. Depois ele fala do livramento no dia do Senhor. Depois ele fala do erro que os tessalonicenses e outros até hoje estão tendo quanto ao dia do Senhor. E depois ele vai no tema central, a vinda do Senhor. Daí ele volta de novo. Ele fala do erro do dia do Senhor, que o pessoal está seguindo, fala do livramento e fala do juízo. É uma sequência lógica em 3 pontos, assunto central, e 3 pontos de volta na mesma sequência do anterior. Isso chama-se quiasmo, é uma estrutura literária. E nesse texto tem essa estrutura. Tá? Então, tem 2 aspectos técnicos nesse texto. Primeiro, que nós estudamos a palavra, o sentido léxico, o vocabulário. Agora estamos estudando a estrutura literária do texto. Aqui se trata, então, de uma estrutura quiástica, ou seja, o assunto é este que nós estamos expondo, não outro. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Então, nós estamos percebendo esse afastamento, a aparição do homem na iniquidade, e agora estamos vendo a questão do afastamento daquele que o detém. Uma vez que a descrição detalhada do homem da iniquidade, nós vimos na última exposição, pondo em detalhes as suas atividades, e prova importante que o dia do Senhor não chegou. Muito bem. Vamos começar agora a trabalhar a questão do afastamento daquele que o detém. A identificação daquele que restringe a manifestação
definitiva da rebelião humana. Notem, existe uma doutrina chamada doutrina da corrupção do gênero humano. O mal, no gênero humano, ele vai se corrompendo e vai aumentando, vai se corrompendo, até chegar ao ponto que parece que não tem mais jeito. Daí Deus intervém. E isso a gente vê em cada uma das dispensações. O mal vai proliferando e Deus intervém. Não foi isso? O homem pecou, Deus interviu. O homem continuou pecando, Deus interviu, dilúvio. O homem continuou pecando, Torre de Babel, juízo, divisão das línguas. Moisés, a lei, continua pecando, Jesus se manifesta. E aponta que a lei não estava salvando e que eles não estavam cumprindo a lei. Agora, o mal vai de novo progredindo até ter intervenção. O Senhor resgata os seus no arrebatamento e pesa a mão no período chamado tribulação, onde se manifesta a ira dele, não a ira final, mas a manifestação da sua ira na segunda vinda, como ele vem como leão, como ele vem como juiz, com cetro de ferro, para implantar o reino nessa terra. Que é essa sequência aqui que eu mantenho no quadro. Então, existe toda essa sequência que nós temos que compreender. Então, o mal, ele vai proliferar, mas tem algo que está detendo. E o que está detendo que isso prolifere ainda mais? Vamos seguir um pouquinho mais. E vamos para o cerne da palavra. O que a palavra está dizendo? Nesse texto que nós estamos estudando, pode ir para o versículo 6, por favor. Obrigado, Claudinho. Aqui existem artigos neutro e artigo masculino. Isso está sugerindo que está se tratando de uma pessoa, o Espírito Santo. Por que artigo neutro e artigo masculino? Porque o Espírito Santo, no grego, é pneumatos. Pneu. Os pneus do carro. É uma palavra grega. O que tem no pneu? Ar, vento. A palavra Espírito Santo é pneumatos. É pneu igual do carro. Só que ele vem acompanhado de um pronome pessoal masculino. É uma pessoa, não é uma coisa. Deveria vir acompanhado de um pronome neutro, como em inglês. It. Então, nós vemos que alguns textos existe o it, alguns o pronome pessoal masculino. Então, a questão de neutro e masculino aponta para o Espírito Santo. E aqui mostra que o restringidor é o Espírito. Como? No seu ministério corporativo, por meio da igreja. E isso contribui, mais uma vez, para a nossa posição pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação. Por que ministério corporativo? Vamos entender isso. O homem foi feito semelhante a Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi feito corpo, alma e espírito. E diz o texto lá em Gênesis que no dia que o homem pecasse, ele morreria. O que morreu no dia? Falando de Adão depois. O espírito. Então, o que precisa ser vivificado? O espírito do homem. Chama-se novo na... A gente vai para o texto lá de João 3,5. Em verdade vos digo. Põe lá para nós o texto para eu explicar em detalhes.
João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água, nascer da água, não está falando de água. Ele está falando da palavra. A palavra água, no grego, údatos, ela tem um sentido primário, água, e um sentido secundário, palavra de Deus. Tanto que no capítulo 4, Jesus oferece para a mulher samaritana uma água que jamais ela teria sede, e dela iria jorrar água viva. A palavra de Deus. Vós sereis purificados pelo lavar regenerador da palavra de Deus, lá em Efésios. A palavra de Deus é chamada de água, escrita no grego como água, údatos. Muito bem. E pneumatos é a mesma coisa. Sentido primário, ar, vento, é o que eu ponho no pneu do carro. Sentido secundário, Espírito Santo. Aquele que não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando de novo nascimento. Nascimento do quê? Do Espírito. Versículo 6, aqui. O que é nascido da carne é carne. A semente de um homem, a semente de uma mulher, nasce carne. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, com letra minúscula. O Espírito do homem é vivificado, nasce de novo. Que é o que o texto está ensinando. Muito bem. O que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, João 3, ele está escrito no ministério de Jesus nessa terra, no período da lei. Então, desde o Éden, o homem tem necessidade do quê? Nascer de novo. Quando nós chegamos em João 3,5, o homem tem a mesma necessidade, nascer de novo. Muito bem. E a igreja precisa nascer de novo? Precisa, mas tem uma diferença com relação ao período antes de Cristo. Antes da cruz de Cristo. De Pentecoste para cá. Vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Jesus ressuscita, aqui está uns dias, está na véspera do Pentecostes, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. A festa de Pentecostes é uma festa judaica que se dá no templo em Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. O Pai fez uma promessa. A descida do Espírito Santo para selar, habitar no crente. Meus irmãos, habitação. O período do Antigo Testamento não tem o selo do Espírito Santo. Tem o novo nascimento. Então percebam, se o homem tem uma estrutura, alma e espírito, na igreja ele continua sendo corpo, alma e selado. Vamos seguir mais um pouquinho. Põe o versículo 5 aqui. Porque João, na verdade, batizou com água, João Batista, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, em Pentecostes. Por quê? Porque ele prometeu isso. Vamos lá, João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está falando do Espírito Santo. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Olha só, antes da cruz, o que estava acontecendo, o Espírito habita com eles. E estará, a partir de Pentecostes, em vós. Estará em vós. Muito bem. Isso se cumpriu em Pentecostes. Efésios capítulo 1, versículo 13.
13. 1:13. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nota, carta de Paulo aos Efésios, aos crentes de Éfeso, aqui está falando da igreja, não está mais no Antigo Testamento, tá? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Senhor Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso é ímpar, isso é só da igreja. E temos que compreender isso. Esse é o ministério corporativo do Espírito Santo. Ele habita no corpo de Cristo e naqueles que são de Cristo, que são selados. 14. O qual é o penhor da nossa herança, é a garantia. Até quando? O resgate da sua propriedade. Quando é o resgate da sua propriedade? Arrebatamento. Em louvor da sua glória. Glória de quem? Do Espírito Santo. Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 4 de Efésios, versículo 30. O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Fostes selados para o dia do arrebatamento. Muito bem. Vamos seguir mais um pouco. Capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Oi. Oi. Na tribulação, boa pergunta. Respondo com uma outra pergunta para todos. O Espírito Santo é Deus? Deus não é onipresente? Ele vai terminar o ministério corporativo dele com relação à igreja. Isso, mas ele não saiu do mundo. Ele terminou o ministério dele com a igreja, porque ele é Deus, ele é onipresente. Ele continua. Veja só. O Espírito Santo deixará de exercer seu ministério corporativo no arrebatamento, uma vez que a igreja, o corpo de Cristo, tenha sido arrebatada, deixando de restringir o homem da iniquidade. Ele terminou seu ministério corporativo. O que está detendo é o próprio Espírito Santo. Como? Usando a igreja. A igreja está sendo um freio moral nesse mundo. É o que está segurando. O Espírito Santo está usando a igreja para isso. A hora que a igreja sair, a gente está liberado. Não é que o Espírito Santo está aqui, ele está, mas o ministério corporativo, com relação ao corpo de Cristo. E muitos teólogos ensinam errado isso. Fala que o Espírito Santo sair da terra, daí vai acontecer. O Espírito Santo, terra, gente, ele é Deus presente. Ele não deixa de estar aqui. A pergunta do Louro outro dia, vai ter novo nascimento? Vai. Ele vai estar aqui, vai ter novo nascimento sim. Não tem mais igreja. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho. 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, os gentios, os não-judeus, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, ele sela para gentios, para judeus. Só que os judeus vão ter essa percepção e essa aceitação na segunda vinda, com a conversão nacional. Hoje eles estão longe. Então, aos que estáveis longe, os judeus. 14. Porque Ele é a nossa paz, o Senhor Jesus, o qual de ambos, judeus e gentios, fez a igreja. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre gentios e judeus. 15.
cumpriu na sua carne, no seu sacrifício, a lei, mandamentos, na forma de... O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para que dos dois, judeus e gentios, criar em si mesmo um novo homem, selado pelo Espírito Santo, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade de judeus e gentios. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. 18. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um Espírito. 19. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, por isso que a gente tem posto bastante importância nos ensinamentos apostólicos. Por isso nós temos hoje aqui muitas mulheres, porque o apóstolo Paulo se instruiu. Então, ensinamento apostólico. E profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quem que é esse edifício? A igreja. Cada um de nós. 22. No qual, nesse edifício, também vós juntamente estáis, cada um da igreja, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, o selo do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios, os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pregação do Evangelho, salvação em Cristo. 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, operando. E por isso que o apóstolo Paulo é o missionário entre os gentios. Ele que está levando a mensagem do Evangelho aos gentios. A mim, o menor de todos os santos, o apóstolo Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9. A manifestar qual seja a dispensação do mistério. Eu falo sobre a dispensação para vocês, que a igreja não estava revelado no Antigo Testamento. Oculto em Deus que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja, olha só, surgiu a igreja aqui, de judeus e gentios, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida através da igreja. Nós temos que ser a luz desse mundo. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Muito bem, estamos vendo aqui a questão da igreja. Então, percebam, existe, por isso, a definição correta. Qual a definição correta? É afirmar, não é que o Espírito Santo saiu do mundo, é afirmar que ele deixará de exercer seu ministério corporativo, pois a igreja, o corpo de Cristo, como força ética, como força social, aqui nesse mundo, não mais estará presente em função do quê? Do arrebatamento. E o Espírito Santo se limitará a agir de maneira pessoal, individual, para a conversão e salvação de pessoas durante o dia do Senhor, que começa com a tribulação. Apocalipse 7, versículo 4. A igreja foi arrebatada. Quem é que vai pregar? 7, 4. Eu não vi o número dos que foram selados. Deus selou algumas pessoas.
144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 mil de cada tribo. São esses que vão pregar o evangelho do reino no período da tribulação. As pessoas confundem o evangelho de Jesus Cristo, como vimos em Efésios, com o evangelho do reino. São coisas diferentes, são coisas diferentes. A pregação do evangelho de Cristo, a pessoa ser nascida de novo e participante da pátria celestial. As pessoas convertidas ao evangelho do reino, elas estão aguardando a implantação do reino terreno messiânico aqui na terra. São coisas diferentes. Não, para todos. Vamos ver isso agora. Boa pergunta. Versículo 9. Depois dessas coisas, aconteceu os selos, toda aquela confusão, e muita morte, muita destruição. Deus levanta os pregadores. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar. Opa! Grande multidão que ninguém pode numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esses são os convertidos do período da tribulação. Uma multidão, tá? 144 mil, exatamente. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo, a multidão convertida, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora, por que eles estão de vestidura branca e palmas na mão? Tanto palmas na mão. A festa dos tabernáculos é uma festa que eles colocam as palmas para a entrada do rei, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A festa dos tabernáculos, eles fazem cabanas com isso, tá? Esses são os do reino. Estão no período da tribulação, a igreja já foi arrebatada. E eles, a maioria deles já foram mortos. Por isso eles estão de vestidura branca, aguardando o quê? A promessa do reino que eles estão recebendo. Versículo 14. Respondi-lhe. Olha só, está explicando quem é essa multidão. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São esses que vêm da grande tribulação. Então, é uma multidão, Lord. Está aí. Multidão. Pastor, quando cita esses, isso não se refere aos que não foram arrebatados? E tribulação, capítulo 7. Isso. Crédito à mentira. Tá? Muito bem. Então, o mistério da iniquidade. O que é esse mistério da iniquidade? Vamos lá. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Opa! Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse é o mistério. Babilônia. Quando começou a Babilônia, meus irmãos? Lá atrás, com Nimrod. Depois do dilúvio. Ele funda Babilônia. Ele era pagão e se autodenominou Deus, Baal. E elegeu sua esposa Semíramis como a deusa mãe do paganismo. E ela elegeu o filho
depois que ele morreu, ela ficou grávida, dizendo que era o filho que nasceu do Espírito Santo. Tamuz. Tá? Lá começou todo o ministério da iniquidade. Toda a falsa religião, todo o ocultismo, toda a idolatria nasce lá, na Babilônia. E não termina lá, continua. Quando chega Constantino, ele funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que ele era o sumo sacerdote dos mistérios babilônicos. Então ele, imperador romano, se tornou o principal líder da Igreja Católica, fundador dela. É ele que bancava os concílios e se fazia presente nas missas. Por isso que os coroinhas entram fazendo fumacinha até hoje, porque o imperador romano é considerado uma divindade. Então tinha que fazer fumacinha na presença dele. Tá? Então, nasce a Babilônia lá atrás, vem caminhando, e aqui ocorre a junção do sincretismo religioso na Igreja Católica. Tá? E vamos entender um pouquinho disso. Capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas? Que águas são essas? Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Por isso, a Igreja Católica tem sede em qualquer país do mundo e se faz representar através dos seus cardeais, porque eles são os representantes de Deus na Terra, segundo eles, mas na verdade são a meretriz, que traz esse sincretismo religioso para a perdição do homem. Isso criou um falso sistema religioso. Tá? Esse falso sistema religioso não vai ser arrebatado. Comemoramos a Reforma, dia 31. O que foi a Reforma, meus irmãos? A Reforma da Igreja Católica. O que são as igrejas reformadas? São igrejas católicas melhoradas. Porque não foi reformado tudo o que precisa. Eles mantiveram a interpretação alegórica de Agostinho. Mantiveram o sistema doutrinário amilenista, que não crê em nada disso que estou explicando. Na salvação em Jesus? Sim. Eu me converti numa igreja reformada. Mas, com o tempo, comecei a ficar em dúvida quanto aos textos da Escritura, procurei me aprofundar e vi que não dava para seguir ali se eu quisesse crescer. Então, meus irmãos, oi? Na igreja presbiteriana, a cruz continua lá. Sim, esse é um dos menores problemas. Porque a cruz é um símbolo pagão. Ele se encontra nas urnas mortuárias etruscas. A cruz era um símbolo usado pelos chineses, usava brinco com cruz, usava cruz pendurada no braço, né? Os babilônicos usavam cruz, o tal, ou seja, a cruz tem origem antes, né? Então, Jesus foi crucificado. Mas quem é santo é Jesus, não é a cruz. Tá? Então, se Jesus tivesse metralhado, a gente tinha andado de metralhadora na mão? É essa a questão. Então, precisamos ver as questões que estão em jogo. Muito bem. Então, é importante nós entendermos o decorrer da história e o que está detendo o anticristo. O que está detendo o anticristo é o Espírito Santo em seu ministério corporativo, naqueles que nasceram de novo, creem e são a igreja, o corpo de Cristo. Não a igreja bíblica aqui, não a igreja presbiteriana lá, não a igreja assembleia ali em cima. Não.
São aqueles que creem, são selados pelo Espírito Santo. Essa é a igreja universal. Muito bem. Isso criou um falso sistema religioso. Voltando agora no versículo 6 do nosso 2 Tessalonicenses 2, 6. 2, 6. E agora sabeis o que o detém. Vocês sabem o que o detém? O que detém o anticristo? O homem da iniquidade? O Espírito Santo, no seu ministério corporativo. Agora sabeis. Para que ele seja revelado. Para que ele seja revelado. Quem seja revelado? O homem da iniquidade. Quando? Em ocasião própria. Que ocasião própria é essa? Após o arrebatamento. Aí ele vai aparecer e vai haver o afastamento daquele que restringe. O Espírito Santo que vai parar de restringir. Agora ele vai começar a agir. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Acabei de explicar. O mistério da iniquidade, esse ministério da iniquidade, ele nasceu aonde? Na Babilônia. E ele vem progredindo. Vamos entender isso. Parábolas. As parábolas de Mateus 13, elas explicam a estratégia de Satanás. Lança-se a semente, que são os corações, em terra batida. Vem a ave e come a semente. E o texto explica que a ave é Satanás, o maligno. Então a estratégia de Satanás começa aí. A boa semente, a palavra de Deus é lançada e Satanás vem e come. Daí, a estratégia de Satanás vai dar conta, ou vai dar conta. O que ele faz? Mistura junto ao trigo o joio, os seus filhos, os filhos do diabo junto com os filhos de Deus. Interessante que as igrejas promovem isso hoje. Traz o mundo para dentro da igreja, as coisas do mundo para dentro da igreja, para encher a igreja de joio. Cumprindo a estratégia de Satanás. Muito bem. Depois, vem uma outra parábola. A do grão de mostarda. A pequena semente é lançada. E nasce uma hortaliça que é uma árvore gigante. 5, 6 metros de altura. E nessa árvore vem as aves do céu se aninhar nela. Ave, no primeira parábola, é o maligno. Agora vem aves, no plural. A semente são os 12 apóstolos. Que vem Constantino e faz a Igreja Católica a maior igreja cristã do mundo. A árvore. Só que ele coloca nessa árvore os seus falsos profetas, as aves do céu, na árvore. Depois vem a parábola do fermento. O fermento é colocado na massa, até fermentar toda a massa. E daí, o fermento vai se expandindo e fermentou a massa inteira. A Babilônia. Gente, Babilônia não é só a Igreja Católica, não. Tá? Lá começou o negócio. Lá é a sede. Oi. Quando que deu início mesmo a reforma católica? Constantino? No ano 313. No ano 313. Pérgamo. Pérgamo. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 2.
versículo 14. A igreja nasceu, Éfeso representa a igreja nascente, a igreja apostólica, que foi perdendo o primeiro amor, só que eles combatiam os nicolaítas, as coisas de Balaão, não dava aceitação. Quando chega na igreja de Pérgamo, o mal já começou a infiltrar. Aqui já representa essa igreja do Constantino. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, idolatria. Muito bem. A igreja de Tiatira, vai ser esse fermento se propagando. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti que tolerares a essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui, prostituição, gente, é prostituição espiritual. Idolatria. 22. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele de mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Os membros da igreja de Tiatira vão ter muitos mortos por causa de idolatria. Aí está falando já aí dessa igreja contaminada com fermento. 24. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina idólatra, e que conheceram, como eles dizem, as coisas fundas de Satanás, que é a estratégia de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. É disso que nós estamos falando. A contaminação vem vindo. E está ampliando. E já atingiu as igrejas evangélicas. O que tem de igreja evangélica aí com pastor? O que tem de igreja evangélica ensinando coisas que são ventos de doutrina? Está tudo no mesmo balaio, porque quando vai chegar lá no anticristo, a igreja vai ser só uma no mundo, uma igreja ecumênica, que está acelerado para acontecer isso. Muito bem. Voltando lá no versículo 7 para a gente concluir. 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, esse que eu estou explicando para vocês, já é acontecendo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo. No seu ministério corporativo. A igreja arrebata. Aí acabou o freio. Aí o anticristo começa, o homem da iniquidade, seu ministério maligno. Aí, explicando. Informações que mesma direção, mas num pacote. Está aí o pacote. Porque eu já dei tudo para vocês detalhado sobre esses assuntos. É essa a questão. Então nós, como crentes, precisamos nos encorajar à excelência da vida cristã, a ser crente de verdade, a ser luz no mundo em trevas, a assumir o papel de crente de fato e de verdade. Não ser apenas um religioso, não ser apenas pessoas que promovem religiosidade, como nós estamos vendo, o mistério da iniquidade. Isso está sendo aonde? Na religião, nas igrejas.
com os crentes, mas falsos crentes, ou crentes que são manuseados, manipulados pelo maligno. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de dependência e, principal, falta de submissão. Por que falta de submissão? Uma coisa eu tenho percebido nos muitos anos de ensino. Quanto mais eu entro profundamente e explico os detalhes, mais as pessoas querem saber de coisa séria. Quer saber exatamente aquele rumba meu boi, coisa do jeito que é, tá bom desse jeito. E sempre com posição relutante, de rebelião. A gente sabe quem está por trás da rebelião. Precisamos levar a coisa a sério. O propósito da carta é encorajar a excelência na vida cristã, à luz do dia do Senhor. Que isso não vai ficar em brancas nuvens, vai se acertar da conta. Então precisamos nos motivar. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos agradecer a Tua palavra que nos exorta, nos encoraja, nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, que possamos viver essa fé crescente, que sejamos mais crentes hoje do que ontem e mais crentes amanhã do que hoje. E que possamos, Senhor, na força, no poder do Senhor, vivermos essa vida exemplar, excelente, para a Tua glória, Senhor, para a Tua exaltação, para que o Senhor possa alcançar mais almas que estão ainda perdidas. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos e que possamos refletir da Tua luz para o louvor da Tua glória. E que o amor de Deus, o Pai, que se fez presente na pessoa de Jesus Cristo, Seu Filho, que se deu por nós e tem derramado a cada dia superabundante graça para que possamos viver essa vida excelente no Teu nome. E para isso, Senhor, o Senhor nos capacita, dando-nos da habitação do Teu Espírito, para nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Que, irmãos,